Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, наш воскресный вебинар. С нами доктор Михаил. Bom dia, amigos. Nós estamos no nosso webinar semanal com o Dr. Rav Leitman. Boris e Michael somos os professores na Academia Internacional de Kabbalah e continuamos com os princípios da sabedoria da Kabbalah. Hoje nós vamos dar como a coisa vem ao contrário, tal como está dito, da escuridão se vê a luz, diz o Rav. O Rav diz, toda a criação, tudo que foi criado de duas partes opostas, duas forças, e por isso, precisamente, o ponto oposto, nós percebemos tudo. Por isso nós estamos nesse mundo que é completamente oposto ao mundo espiritual. E da oposição entre esses dois mundos, percebemos todos os nossos sentidos de forma tal que podem perceber somente o que é o oposto diferenciado um do outro. Conforme a diferença é maior a qualidade, e assim as nossas impressões maiores, nossa sensação. Há coisas que, há muitos fenômenos ao redor que não podemos ver, porque nós não temos um fenômeno oposto. Digamos, nós não temos a oposição ao mundo superior, nós o oposto. Nós podemos dizer que suas qualidades... Não, não é somente escuridão, é um estado bestial. Nesse estado animal, nós poderíamos dizer que desde esse estado... entender qual é o estado de oposição. Então, por que nós atraímos o mundo super espiritual? Pergunta Rav. É que tem um ponto que algumas pessoas ficam no mundo superior, que existe a nós e que atrai a vida. Por isso nós somos chamados embrião de Adam, em sêmen. Então, bom, vamos a começar. Luz e escuridão. Esse é o primeiro estado. Pode nos esclarecer um pouco isso? Com esses conceitos? Rav, a qualidade de otorgamento se chama luz e a qualidade de recepção, digamos, até se chama escuridão. Pergunta, não entendemos uma coisa nem outra nesse mundo. Rav, não entendemos, não podemos entender nenhuma nem outra, porque nós não temos a qualidade de otorgamento. O amor também é egoísta, o que chamamos de estar na linha esquerda, e por isso que não entendemos, nós não temos nenhuma conexão com o mundo superior. Não temos o sêmen para poder entender esse tema, nós temos uma chispa, uma faísca. Nós temos uma faísca realmente de esperança. Sim, é realmente uma faísca que nos dá esperança, mas nada além disso. Todo o resto depende de nosso esforço de desenvolvimento, de relacionamentos integrais entre nós, entre o grupo. Então, vamos poder atrair a luz superior e criar em nós um sistema de conexão no qual estamos envoltos em relações boas e más, relações de luz e escuridão. Sêmion, como que entendemos que é luz, Rav, quando entendamos que estamos na escuridão? Pergunta, a luz alcançou... não é apenas uma oposição, é uma continuidade. Não, Rav, não é impossível entender uma coisa sem a outra, precisamente. A oposição da escuridão você a sente como luz. Pergunta, e o que acontece com isso, que o Criador criou dois opostos? Rav, já se trata de verdadeiro ego, que diante de pensá-lo, estamos em estado inerte, vegetativo, animal. Nós estamos no 4º grau de Adam. É o grau que é oposto ao Criador. E isso é o que nós alcançamos. Isso nós alcançamos no mundo espiritual, na linha esquerda. Pergunta, então, para poder alcançar o princípio,
que por um lado senta-te e por outro lado diz que faz tantas forças quando puder, quando não fazer nada e quando aceitar. Diz o Rav, em relação a tudo que está conectado com o caminho espiritual, se você não, é preferível que, se não pode fazer, não o faça. Não faça nada demais. Faz somente o que você deve fazer para que a sua existência te leve nada mais. Esse é o mais simples e o mais seguro. Tudo que tem relação com coisas intelectuais e econômicas, tudo isso dirige o seu desenvolvimento espiritual. Você pode mudar essas coisas como você quiser, continuou Rav, mas deve ter um benefício de como vai atar as coisas. Pergunta: você pode explicar estes conceitos de criar e de criador, os conceitos básicos? Vamos esclarecer esses conceitos. Nós temos muitos principiantes conosco. Muito bem, vamos lá. Desde um começo, não há criador, senão somente uma força. E, suposta, lógico que não está investida em corpo, sem nenhuma qualidade que possamos de definir. Não tem nenhuma forma, nenhuma conexão conosco. Essa força é chamada Atzmutor, sua essência. Atzmutor quer dizer que existe por si mesmo. Atzmutor, a raiz é superior. É impossível dizer que é uma raiz que está conectada conosco, porque a raiz é algo que brota. Então, nem um pensamento, não, diz o Rav. É algo que não podemos tocar, investigar de forma alguma. Nós não alcançamos, nunca podemos falar disso, porque nós somente nos ocupamos das nossas condições. E depois que descobrimos, aí veremos. Então, essa força primária se chama Atzmuto, quer dizer, é a que existe por si mesma. Esse é o primeiro ponto. O segundo, Atzmuto vem, Atzmuto dá nascimento de si mesmo a qualidade de outorgamento. E nessa qualidade de outorgamento e de amor que, em relação a nós chamamos de Bore, Criador. Essa qualidade de outorgamento e amor que existe na mesma medida que dá nascimento ao criado. Não existe por si mesma, senão que está em relação ao Criador. Não pode haver Criador sem criado. E aparece ao mesmo tempo desde a Atzmutó. A luz de desejo, o desejo é do ser criado e a luz do Criador. Quer dizer, do Criador é dar, preencher, amar, etc. O desejo do criado é receber, ser amado, atragar todo o oposto. Estas duas forças, que são opostas uma à outra de forma recíproca, começam a se desenvolver e o primeiro desenvolvimento é o que chama as 4 fases da luz. Quando esta luz superior começa a desenvolver o desejo de receber. 4 fases da luz direta. Depois está o desenvolvimento último, Malhut, o 4º grau, do qual se desenvolve os mundos, o mundo de Adam Kadmon e da forma de homem futuro, e depois Atzilut, Briah, Yetzirah e Yesiah. Os 4 mundos, fora desse mundo, que é o primeiro mundo, que é o mundo de Ein Sof, que pelo visto já estudaram tudo isso nas primeiras aulas nos campos. Pergunta: o propósito de tudo isso
é a descida da luz, quer dizer, previamente a luz desenvolve mais desejo? Rav, o desejo vai tragando a luz e dessa forma se desenvolve até o nosso mundo e aqui ocorre todo tipo de eventos diferentes. Então, este desejo, quando chega no nosso grau, se quebra através da luz e começa a desenvolver-se. É isso tudo que acontece conosco. Nós, na realidade, na forma material que existimos, a forma corporal, não existimos. Eu diria que é uma sensação não correta que temos, que existimos como existimos atualmente. Nós não existimos. Na realidade, não existe nada que viva, inerte, vegetativo, animado, nada existe animal. É só uma ilusão nas nossas sensações. Ele escreveu sobre isso e a matéria nos dá apenas para o nosso sentido. Fora dos nossos sentir, não podemos dizer que exista matéria ou exista alma. Nós percebemos tudo, nós perdemos só nós. Tem uma pergunta simples. Assim concluímos que nós existimos? Rav, nós temos uma sensação em comum. Nós não podemos que, inclusive, colocar-nos em acordo, porque não podemos nos conectar um ao outro. Graças a essa sensação em comum, muitas vezes não nos entendemos uns aos outros, mas como temos essa sensação em comum, pensamentos, desejos, e além disso, percebemos o que nós percebemos, damos explicações de uma forma diferente, mas de uma forma geral, digamos, pergunta, nós temos sensação de que isso é uma mesa. Sim, apesar de que não existe para a nossa percepção, sim existe. Então a gente se coloca de acordo que sim, daqui está. Desde o começo, nós temos esses consensos da natureza. Pergunta, a última pergunta, o que é que sim existe? Na realidade espiritual, o que é que sim existe? O Rav diz, isso é o que nos últimos tempos eu tenho falado com físicos e filósofos. Também conversei com o professor Steinhoff da academia sexta passada. Isso foi nossa segunda conversação, uma pessoa muito inteligente e desenvolvida, inclusive por sabedoria da Kabbalah, ele está se desenvolvendo. E ele conhece tudo isso. Sim, sim, diz o Rav, ele conhece tudo isso. E também os físicos falam de todo o universo, de tudo que está ao nosso redor, tudo, inclusive nós somos unicamente ondas. Não se trata de matéria. Os físicos dizem que se vemos os elétrons, nós vemos como partículas, mas por si mesmo existem como ondas. Aí tem o tema do observador, certo? Sim, Rav, sim. Se olhamos ou não, como fazemos desde o nosso ponto de observação, porque as ondas que estão fora de nós também são nós. Então, tudo é em relação a nós. Não existe algo que possa existir ou sentir fora de nós. Pergunta aí, por que isso nos molesta? Nos relacionarmos de forma diferente. Não, eu não sei, do Rav. Eu estudava, quando criança, num universo infinitos anos. Hoje em dia, a ciência pensa diferente. Disse que há determinados limites, 14 milhões de anos, e que, paralelamente, existem outros universos e que vamos desenvolvendo. Pergunta, este conhecimento em relação a pessoas,
Não, o que importa as pessoas, diz o Rav, que pensam cientistas. O principal é que eu tenho que estômago, o que eu sinto e onde eu vou passar minhas férias. Isso são uma máquina sensível, simplesmente é um corpo que quer comer algo interessante. Pergunta: o cabelista, desde sua observação, pode mudar a realidade? Rav, a pessoa pode mudar a realidade na qual se encontra porque a realidade está totalmente dependente das suas sensações. Nós, ao dia de hoje, estamos com vocês numa determinada sensações, nos seus limites, e por isso nós temos uma percepção comum, desde o mundo que sentimos, experimentamos, que temos o idioma, canções, mas na realidade o cabalista, quando começa a alcançar a criação, ela vê de uma forma completamente diferente. Mas, na realidade, a sua percepção física, através dos seus 5 sentidos, é igual como vê tudo. Pergunta: então, como conectar esses dois opostos? Eu sinto que uma mesa, por outro lado, não existe. Como é que acontece isso? Rav, tens 2 meios para sentir. Através, digamos, uma máquina sim e outra máquina não. De outro jeito. Na realidade dupla, a pessoa como que tem uma divisão de personalidade, diz a pergunta. De Rav, não se trata de divisão de realidade, que não existe algo assim na sabedoria da Kabbalah, Semion. Então, pode-se dizer que ódio e amor existem juntos na sabedoria da Kabbalah, Rav. Na sabedoria da Kabbalah, é simplesmente quando as pessoas percebem 2 qualidades opostas, então nos elevamos acima dessas qualidades opostas na linha intermediária e sentimos o que acontece. Não é de uma forma objetiva, porque depende do grau que nos encontramos nesse mesmo escada de alcance. Mas começamos a sentir, não do ponto de percepção pessoal de cada um, senão através dessa percepção estérea e dupla, e sentimos também em parte o Criador. Pergunta: o que é essa plataforma espiritual comum para as pessoas, na qual percebemos e vemos as coisas de forma similar? Rav, no nosso mundo nós temos experiências comuns, idiomas, etc. No mundo espiritual, para os cabalistas também tem, em todos os graus. Em todo caso, quando nós elevamos a todos os graus de alcance, estão as qualidades de cada grau, e cada um começa a ver cada cabalista assim mesmo, nesse mesmo grau. Em Shamati, há um artigo não sei que chama, eu acredito, de alcança a realidade, em que cada um que alcança um grau espiritual específico se descobre tudo o que alcança todos os cabalistas nesse mesmo grau. Pergunta: como da força que tem uma qualidade saem 2 sistemas com qualidades opostas? Rav, a qualidade oposta da qualidade de outorgamento que foi criado, que deu nascimento à sua oposição, é a única coisa que fez o Criador. A isso se chama criação. Todo o resto é o desenvolvimento dessas 2 forças. Quer dizer, desde da qualidade de outorgamento e amor, nasceu a qualidade oposta, como o selo e o carimbo. Esse é o ato especial que é chamado Criador, Boré. Pergunta: por que é possível entender somente a partir do oposto? Por que é
necessário um oposto completo para entender algo, Rav. Nós alcançamos essa oposição de uma forma gradual, através de 125 graus, em cada um vai se dividindo mais e mais. Quer dizer, começamos a assumir os degraus de alcance do mundo espiritual. Então, isto se vai expandindo cada vez mais e mais plus e mais e menos. E por isso não se alcança só em forma de quantidade, mas também de qualidade. Cada uma dessas qualidades positivas, negativas, são de outorgamento e de amor, são de amor e de ódio. E começam a descobrir entre si muitas variações diferentes. Isso nos dá a riqueza da percepção que cada parte da criação, não somente no nosso mundo, porque no nosso mundo, digamos, é miserável nessas qualidades, vamos dizer assim. E precisamente estar no mundo superior, na oposição entre as qualidades, é a que nos dá a possibilidade de investigar ao Criador na realidade. O que quer dizer mundo superior? É investigar ao Criador, ser similar a Ele e investigar o fato de que somos similares dentro de nós. Não podemos, temos que investigar as qualidades do Criador, e quando percebemos, nos adequamos suas qualidades e assim podemos investigá-lo. E esta oposição, pergunta, bem e mal, podemos dizer que nos dá o espaço no qual aparecem todas as sensações, digamos, no nosso mundo de amor e ódio? É possível estar junto nos dois? No nosso mundo, digamos que é uma única dimensão. Digamos assim, sim, o Criador nos criou oposto para que possamos... Não temos que descobrir a nós esta oposição. Nós começamos a oposição ao Criador pelo fato que começamos a trabalhar em nós e atraímos a luz superior e desenvolve entre nós estas duas qualidades. Pergunta, e qual é a relação de todo esse desenvolvimento? Por que não foi possível fazer de forma imediata, Rav? É uma etapa que foi muito longa que passamos, que o universo, a natureza inerte, vegetativa, animal, que existe precisamente para que possamos esclarecer a diferença entre a luz e a escuridão. Mas somente nesse grau baixo, digamos, a parte inerte, átomos, a parte vegetativa, em todo tipo de ingredientes biológicos ou zoológicos da natureza, e depois no grau humano, quer dizer, na psicologia, não somente na fisiologia, mas também na psicologia da pessoa. Tudo isso é necessário depois que a pessoa chega a um ponto que estará apto para começar a investigar o mundo espiritual. Pergunta. Não está claro o tema do oposto. Por que somos opostos ao mundo superior? Não estamos com isso em harmonia? Para poder estar em harmonia no mundo superior, nós temos que ser opostos e similares. Mas não temos nenhuma relação com isso. Nós estamos por baixo, não temos nenhuma qualidade com o mundo superior. Antes de mais nada, temos que sentir ao que somos opostos a eles? Pergunta. Sim, sentir que somos opostos, depois corrigirmos. E esta sensação de oposição chega da faísca que existe em nós? Rav, essa faísca que dá o começo ao processo. E, sim,
há um princípio que a minoria são dois. Por outro lado, diz que não existe uma reunião que uma dezena. Não importa, pode ser 1 milhão, pode ser 2, mas apesar de tudo, nós precisamos desenvolver tal conexão recíproca entre nós como se fôssemos 10. Necessitamos expressar 10 qualidades. 10. Поэтому, с одной стороны, недостаточно всего лишь одного товарища. 10 tipos similares do desejo de receber, de desfrutar. Digamos, eu em relação ao meu amigo, necessitamos entre nós, de alguma maneira, ter êxito em conectar-nos e alcançar essa conexão recíproca e descobrir e expressar entre nós todos os aspectos do mundo superior. E como vamos descobrindo todos esses aspectos, recriamos entre nós um nível completo de 10 Sefirot. Então, resulta que tenho que ser eu e alguém oposto? Digamos que junto com ele eu tenho que alcançar a sensação do Criador em 10 tonalidades diferentes. E com meio de tantas pessoas. Para que possa alcançar uma igualdade completa, o Criador, é suficiente que seja 2? Assim pode ser um começo, responde o Rav. Nesse pensamento primário estava Adão e Eva. Aqui ser oposto, então para que existe tanta gente? Fazemos congresso, etc. O Rav diz, eles não podiam se arrumar com essa maçã. E foi nisso que resultou. Nós levamos a cabo a mesma função. Pergunta, não é suficiente comigo que há uma pessoa para poder alcançar? Eu preciso de um grupo, Rav? Para nós não é suficientemente, porque não desenvolvemos de um ponto egoísta que precisamos criar um ambiente tal, uma sociedade tal, uma incubadora que apoia, nos dirige o tempo todo. E, além do mais, não é suficiente com uma outra pessoa com a qual, digamos que eu vou me ficar invocada durante uns dias e estar com ele com estados corretos. Então, por isso não há outra opção. Pergunta, então, um grupo grande se te dá que não te escapes e todo o tempo esteja dirigido à meta. Pergunta, nós temos um grupo grande, nós vamos falar a cada ano para encontrar pessoas na qual me sinto cômodo, mas de alguma maneira você está no fluxo geral até que entendas o que necessitas realmente a alguém. Estar com relações muito sérias para poder continuar adiante. Pergunta. De Canadá perguntam. Se não há nada, então eu não existo? Não há sentidos, não há nada? Rafa responde, tão pouco. Sim, você tem razão, eu também não encontro, não existo. Está no livro de Shammati, digamos, eu me sinto a mim mesmo no corpo, etc., mas não é o que existe. São sensações objetivas e temporais, que quando começamos a sentir um mundo superior, nós tendemos a mudar nossa percepção. Pergunta, o que é o eu da pessoa que sente a sua existência? O seu ego pequeno, diz o Rav, que assim se comporta por hora. Mudam e você vai começar a sentir não somente a qualidade de recepção, mas a qualidade de otorgamento. Então, já começa a estar corrigido o otorgamento e vai começar a sentir que o que existe realmente fora de ti. Esse é o principal para nós. Agora, eu agrego a isso, aclaro que o que entra em mim
nos meus sentidos, visto, busco, capto somente através disso. Se tivesse outros sentidos, então sentiria as serpentes, os pássaros, não importa, mas o principal não é como é que eu vou sentir, como sentem todos os animais e também o eu. Se não sentir o que está fora de mim, não é o que eu observo, mas o que sai de mim. É como sentir fora do corpo, não é que eu vou atirar o meu olho 1 metro assim e vou sentir realmente o que está fora de mim, não como entra agora em mim, que recebe em mim e eu processo isso e sinto isso, senão que eu tenho que sentir isso como realmente existe fora de mim. E a isso se chama percepção espiritual. E pergunta, então, nossos olhos estão dirigidos assim adentro? Sim, estão dirigidos adentro, porque eu sinto o que existe dentro de mim. Então, o que está fora de mim, o que está dentro de mim? Rav, está em mim, esse estúdio, está em minha cabeça. Tudo, nós vamos alcançando tudo pouco a pouco. Há um princípio, não tem mais o que os seus olhos veem. Sim, é assim que a gente tem que viver. Mas, além disso, também está escrito que ao nosso redor não existe nada além do que o mundo externo. Eu posso falar isso o que queiram, mas vocês não vão entender. Mas se querem alcançar isso, é um princípio muito simples. Conectem-se em grupos e, através do sistema da sabedoria Kabbalah, vão alcançar. Poder sentir dentro de vocês os demais, e neles eles vão começar a sentir o mundo espiritual. Agora, eu sinto a mim mesmo que saio com os meus sentidos assim aos amigos, então neles eu vou sentir fora de mim o mundo superior, através deles, sim, através deles, Rav. Digamos, estes sou eu e estes são os meus amigos. Se eu saio de mim e trato de senti-los tal como são eles, o que quer dizer que são eles? Quer dizer que eles aqui, em vista de mim, a qualidade, como é que se chama? Tzimtzum, não para mim, Tzimtzum Aleph. Quer dizer, não para mim. Além do mais, entro neles na qualidade de outorgamento, então começo a sentir a cada amigo que está fora de mim. Não é simples, aqui também tem um massar. Sentir ele, o seu desejo, sim, eu sinto, sim, já sinto fora de mim, eu sinto como uma criatura espiritual. Quer dizer, eu o sinto como uma sefirá, e todos juntos. Se converte o que nós chamamos de partzuf. Então, a pessoa tem diferentes razões para saber de si mesmo. Sim, nós somos escravos de muitos corpos que dessa maneira, para que possamos fazer dessa forma, criar esse estado. E este partzuf será preenchido por luz. E esta luz vai ser chamada de Criador, Bore. Bore. Depois, tudo isso junto, a luz, o Criador, fora de mim, ok? Esta besta que é o meu eu, porque este é o animal.
будет называться, совокупность всего этого Então, будет называться дух. tudo isso То есть это как лаборатория получается? Есть Tudo isso junto se chama alma. элементы вокруг меня. Resulta que é como um laboratório И все. onde tem elementos que estão ao meu redor. Sim, diz o Rafa. Tudo está ao meu redor. Eu preciso de alguns amigos e fora isso, nada mais. E junto com eles eu construo a minha alma. E assim é o que faz cada um com relação aos demais. Pergunta. Видишь, ну так что Eu paro no passo fim e pronto? Que me importa? Eu vivo nesse corpo, que importa? Não prestas atenção a isso. Pergunta, você vê o desejo e com isso se trabalha? Sim, lógico, diz o Raul. это как Vale a pena alcançar esse ponto? Pergunta. Aí o Rafa, como eu vou dizer-te? É como... на которой ты начинаешь раскрывать строение всего мира. É como uma base na qual começa a ver a estrutura de todo mundo. Pergunta, mas o que é interessante tudo isso, esse estado aí fora de mim? Que interessante, diz o Rav, forças. Forças que manipulam toda a criação, que atuam Начало, действие, следствие. com muitas formas de leis superiores, desde o começo, o resultado, o ato final. Toda a lógica enorme passa através do seu desejo, e seu desejo chama. E o preenchimento desse desejo que você sente como um prazer incrível da tua existência infinita e eterna. Здравствуйте. Если в нашем мире Pergunta. не едят, я просто хочу такие уже жизненные вопросы, ребят задают. Da Moldávia perguntam Нужно применять любовь. То есть мне вредят, я понимаю как бы любовь. Говорит, se me machucam nesse mundo. говорит, противоположно. Eu tenho que amá-los? Нужно применять любовь. А если идет от кого-то добро, то не согласен. Да? С какой стати? Digamos o seguinte, se me machuca, eu tenho que amar. Diz o Rav, não, para nada. А что? Se te dão uma bofetada na cara, você tem que dar outra? Não, logicamente que não. Dá de volta. Или что ты будешь делать? Ты будешь ходить вокруг него. Pergunta. Quer dizer que nosso mundo, vivemos em relação a esse mundo? Sim, lógico. Diz, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Hein? Не по духовному. Это по-духовному. Это абсолютно по-духовному. Действие равно противодействие. Vas até-te voltas ao mundo contar como o mundo é perfeito? Воспитание. Это через воспитание. Pergunta. А вот это вот всепрощение, это не... Это... No mundo espiritual, todos os desastres e guerras desaparecem? Rav, não. Воспитание Tudo através de... É um entendimento não correto desse estado. Зуб за зуб. Pergunta, por favor, como educar alguém que te machuca? Это в Торе вы имеете в виду, Está dito olho por olho, dente por dente. Por que entra nessas coisas? Está dito na Torá isso? Não sei se está dito. Está escrito assim. Logicamente que está dito de uma forma que se trata que tem que haver um castigo de volta. Olha, como todo esse estado, no estado de Sinai, todos os problemas que houve lá, e Moisés os castigou. Onde teve misericórdia, um castigo atrás do outro, nós tínhamos que corrigi-los com golpes. Estivemos preparados depois de 40 anos e somente aqueles que nasceram no deserto que estiveram preparados para entrar na terra de Israel. Об этом всепрощении. И никто не A Torá não fala все красивые слова и ложь. de perdão. Você não vê isso lá. Совершенно этого не Somente palavras lindas. Porque temos que atuar assim se a nossa natureza é completamente oposta. Есть фраза «любить добро и ненавидеть зло». O que quer dizer? что я Há alguma frase? Amar o bem e odiar o mal, isso é correto, mas não quer dizer que eu
Logicamente que tenho que amar o bem e tratar de alguma maneira de despertar aos demais que façam o mesmo. Agora, não quer dizer que a pessoa atua de uma má maneira, então eu, como resposta, tenho que relacionar-me de uma boa maneira. Eu não vou poder convertê-lo numa pessoa, num Adam, dessa forma. Ao contrário, o dano aqui, através de atos que recebem de prêmios, terá uma conexão diferente na cabeça. Pergunta: há um governo individual e um governo geral. Como é que se conecta isso? Quando é individual e quando é geral? Rav, não é algo simples. Há o governo geral sobre o mundo e a providência pessoal sobre a pessoa, sobre um grupo. Podem ser opostos uma à outra. Pergunta: você disse que a pessoa não se relaciona de uma forma pessoal, senão através de toda a humanidade. Não importa que chama tudo a providência pessoal. Sim, as pessoas querem atuar uma com as outras de uma forma pessoal. Sim, nós criamos um estado de arvut geral, de uma forma dirigida. Queremos atuar sobre os nossos amigos. Ele atua de forma direta sobre a pessoa ou não? O Rav, ele tem que dizer o seguinte, que o Criador, de forma pessoal, se dirige à pessoa que está num grupo específico. Porque a pessoa, de forma particular, não há nenhum tipo de queixas. É somente se dirige à pessoa que está dentro do grupo. Pergunta: é possível que, exemplo, que eu estou dentro de uma pessoa, digamos, assim o Criador nos vê como se fôssemos... O Rav diz, querido meu, não é assim. O tema é que o sistema é completamente determinista. Não existe algo assim. Como que é impossível... Não existe algo assim como nós estamos no mundo ideal, que faz a nós vemos de uma forma egoísta ou corrupto. Esse é o todo o sistema da providência, é que nós necessitamos levar-nos a esse estado ideal e por isso todas essas influências que estão conectadas umas às outras. Pergunta: se todo o resultado da minha percepção pode ser que o que eu vejo mal é bom? Pode ser, diz o Rav, pode ser ao contrário. Eu diria que o que vês como mal, na realidade, é bom. Pergunta: eu não tenho que reacionar como mal, que pode ser que minha percepção me mente. Querido meu, você se confunde. O tema é que queremos chegar numa percepção correta da realidade e para isso há um livre de leis e normas completo. E assim vai poder ver como se comportar com relação às pessoas. Há leis com pessoas que não são amigos do meu. Eu tento que me relacionar de uma boa maneira. Bom dia, obrigado, etc. Mas com os amigos do grupo, eu tenho que comportar-me segundo o que está escrito no trabalho de grupo. E lógico que esses artigos são 15 ou 20 artigos, não são tão longos. Tem que estudar, tirar as definições e os princípios, e dessa maneira você vai saber como relacionar-te corretamente com os amigos. E todas essas conexões que eu desenhei no gráfico, você vai começar a sentir que essas condições entre vocês são elevadas, mais superiores. Pergunta: então, a pessoa chega a isso do mal e bem? O Rav, quando descobre. Quando pergunta sobre o desenho, eu sou um animal?
Você vai ser um animal até que chegue ao grau de embrião espiritual. Mais adiante, você vai se desenvolver e vai começar a ser um embrião humano. Mas não tem nada ruim com a palavra animal. Todos nascemos como nós somos meninos. Está escrito nas definições, e tem a definição de material espiritual. Material como eu só me preocupo no meu desejo particular e sinto só o mundo material. E o espiritual é quando... Pode ser assim ou existe outro tipo de definição? Não, realmente é assim. A preocupação por mim mesmo é o mundo material e a preocupação pelos demais é espiritual. Quando eu me preocupo com as pessoas pelos demais, é que na realidade é uma preocupação por mim, pelo meu eu espiritual. Então, pergunta, então não é uma preocupação para os demais, é para poder alcançar um grau mais elevado, uma adesão para o Criador, é algo egoísta? Pode dizer, diz o Rav, que é um ego, mas para isso está trabalhando em otorgamento, e otorgamento é amor, mas você tira para fora todo o seu ego. Então, como define uma pessoa mais espiritual e outra? Como você se relaciona com isso? Uma pessoa espiritual é uma pessoa que trabalha fora do si. Ele faz todo tipo de ações de otorgamento e de amor que são efetivos para o desenvolvimento espiritual da humanidade. E o desenvolvimento espiritual da humanidade não exige, por isso, nenhum prêmio, nada de volta por si mesmo, inclusive nem a sensação de que não tenha nenhum prêmio. Isso é possível? Rav, para isso é necessário que já tenha qualidades espirituais que possam atuar dessa forma e que não vai ter disso nada, exceto uma coisa, que à medida que o ato é assim, alcanças um prêmio diferente, alcanças igualdade com o Criador. Então começas a sentir e a perceber o estado superior, o mundo superior. Isso não é um prêmio? Sim, mas tudo se recebe a qualidade de otorgamento, não essas qualidades. Pergunta. Até que eu não descubro minha oposição ao Criador, não poder investigar a mim mesmo, o Criador? Rav, a oposição do Criador é possível investigá-lo e alcançá-lo. Pergunta. Numa das coisas opostas da que falamos, então, está o tema da necessidade e o que está demais. Como podemos saber, porque já que cada pessoa é diferente? Sim, certo, por isso que cada pessoa tem que definir para si mesmo. Essa é uma pergunta complexa. Por quê? Porque se vocês se preocupam no mais importante, de alcançar o mundo espiritual, e todo o resto fora o usam somente para o que é necessário para vocês, para existir de uma forma normal, não dormir aí no pátio, senão que todo seja o necessário. Então, vão a ter êxito em ordenar os seus esforços. Então, somente vocês decidem, nada mais, e só sua vida, sua alma. Pergunta. Tem conceitos que estão em muito chamate na linha direita e esquerda. O que é o estado da linha esquerda e da linha direita? Não são um estado não simples, mas a linha esquerda de amor, de otorgamento, de luz. Desculpa, a direita da linha esquerda é o ego, atrair para si mesmo. Essas duas linhas têm que estar em otorgamento e amor, e a conexão e a participação entre ambas se cria uma conexão da pessoa com o Criador. É simplesmente uma linha. E as duas, com a participação correta, a conexão correta
é que cria a linha média. Essa linha média não existe, senão que a inclusão, a conexão correta dessas duas linhas, da qualidade de otorgamento e de recepção. Então, se isto é criado na pessoa através do Criador, sim, depende quando você dá, quando você recebe, e assim você cria um sistema dinâmico de conexão entre as pessoas. Podemos dizer que a linha do Criador, quando os dois trabalhamos corretamente essas duas linhas, se cria a linha média e sentimos como Criador. Nós temos só duas qualidades, recepção e amor. Então, foi algo que foi criado pelo Criador. Rav, sua revelação se cria através de duas qualidades opostas, mas essas qualidades em cima estão conectadas com ele. Pergunta. Então, pode se criar entre um homem que são uma mulher, que são dois opostos? Na sabedoria não existe homens e mulheres. Todos nós temos uma raiz masculina e feminina. Desculpa. Peraí, o que é homem? É a expressão corporal? Isso não tem nenhum sentido. Digamos, quando a mãe... O que é homem e mulher na sabedoria da Kabbalah? Gever é o homem que dá, que assume relação com o sexo, e a mulher é o que recebe, sem nenhuma relação com o sexo. É possível dizer que o Criador é o homem e a criação é a mulher? Sim, diz o Rav. Os dois objetos, o criado, o Criador, ou dentro do Criador, todas as partes dele sempre podem ser como a parte masculina ou como a parte feminina. E um objeto pode ser em relação a nós como masculino com relação ao outro feminino. Depende do ato, só segundo o ato, porque cada objeto é um desejo de receber, e a mesma medida que nesse desejo se expressa a si mesmo como recepção e otorgamento, que se chama a parte masculina ou a parte feminina. E nós posso ser nesse mesmo momento homem e mulher no mundo espiritual. Pergunta: Adão e Eva estão em mim? Sim. Existe a alma do homem e a alma da mulher? A alma masculina está no Criador, a alma feminina no Criado. Como resultado da raiz do mundo, raiz assim que se criam ramas de diferentes sexos, mas a diferença é que isso não mudará. Nós chegamos numa época tal que tudo isso vai ser equivalente. As mulheres vão expressar a sua ânsia espiritual de uma forma exatamente igual dos homens. Pergunta: pode ser que numa reencarnação diferente uma pessoa que seja homem seja mulher, ou isso não é assim? O Rav diz: tudo não é assim. O que você está preocupado? Que você seja mulher? Não me preocupa isso. Subidas e descidas. Eu vou explicar o que é isso. Isso é em relação à qualidade de otorgamento. Mais qualidades de otorgamento se chama um senso espiritual e menos é uma regressão. Pergunta: no mundo físico é completamente oposto do que eu sinto agora, que estou feliz, alegre, ou que ganhaste na loteria e tudo isso, que eu vivo bem. Você diz que isso precisamente nós somos ao contrário. Pode ser uma descida. E se eu tenho uma descida nessa vida, Rav, isso não diz nada. Tudo é em relação à qualidade de otorgamento. Pergunta: se há um despertar maior, existe um otorgamento mais baixo? O que fazer, o que a pessoa descobre dentro de si mesmo que não descobriu antes? Não tem que lutar com isso, com essas qualidades negativas. O Criador cobre, o Criador te revela
e tem que agradecer por tudo que passa revelado em ti. O ego, o Criador, te mostra А теперь вы должны с этим работать. И это мы называем подъемом. tua essência verdadeira e agora você tem que trabalhar com isso. E a isso chamamos ascenso. Sim, diz o Rava, e a revelação desse estado chamamos ascenso da linha esquerda. Чтобы равновесить эту линию, Existe mais ego e agora tem que trabalhar a linha direita para poder equilibrar a esquerda. Então, ou melhor, a linha direita e esquerda pode ser que estejam a tal ponto grandes uma em relação à outra que entre ambos vai a descobrir o Criador. Esta qualidade está por acima de ti, que te manipula isso completamente. Então vai ter uma conexão com ele, vai poder outorgar e assim vai poder definir todos os seus estados do seu destino, o futuro. Начался неделю назад. Pergunta, há muitas perguntas, vamos fazer perguntas e respostas. Faz uma semana começou um curso, Lightman Online, o inverno 2018. Rav, eu aconselho muitos. Michael Online é algo que todo mundo tem que passar. Também tem já os que passaram, que se ensinam, é um estudo sistemático, ele é obrigatório. Pergunta. Há algo que não está conectado com o caminho espiritual? Nosso estado bestial, nós existimos nele, cozinhamos até que não começamos a despertar do mundo superior. Pergunta, por que os dinossauros foram necessários para a meta da criação? Se morreram também. Não podemos imaginar-nos o que aconteceu ali. O tema é que todas as formas dos desejos egoístas, grandes, pequenos, etc., que existiram desde o começo, desde pequeno, do começo do ego, tudo é desenvolvimento do nosso universo. Tudo é uma obrigação. Toda essa cadeia de desenvolvimento também era impossível que nós existíssemos. Что значит уподобиться товарищу? Pergunta. А если он курит, пьет, лентяй, врун? уподобиться товарищу. Que é fazer assimilar ao amigo. Se é mentiroso, fuma, é alcoólico. O que eu tenho que fazer é que ele e eu nos conectemos juntos no nosso anseio ao Criador, na conexão que nós vamos descobri-lo. Pergunta, o que é atuar em contra o Criador de uma forma positiva? И поэтому отдавать некому. Евгений Сухарев. Diz o Rav. Мне нужно изучать теоретическую часть Não Каббалы, entendi, чтобы desculpa. проще поставить духовную связь. Зачем Por isso eu não tenho a quem dar. изучаем материал? Pergunta, Именно для того, чтобы понять устройство. por que tenho que conhecer uma matéria que estudo para mim mesmo, precisamente para poder entender a sua estrutura, a estrutura do mundo, que é uma ciência interna aqui nesta vida e na vista por vir, tudo isso vai ser necessário para ti. Pergunta, existe um sistema de trabalho? То, что мы приходим к свойству отдачи. А в свойстве отдачи, в свойстве Não pode haver dúvidas, porque acima das dúvidas chegamos à qualidade de otorgamento. A qualidade de otorgamento é a qualidade da fé, ou qualidade de otorgamento, não tem dúvidas, porque aí nós descobrimos o Criador, a luz superior. Na realidade, a fé no mundo espiritual é a sensação, o sentir o Criador. É algo completamente oposto a que você tem diante dos olhos. Sim, eu creio, mas a sabedoria da Kabbalah diz o contrário, abre os olhos. Pergunta, o que é a plenitude? это целая клей, сосуд, в котором по мере того, как вы действительно стремитесь к ценности, вы раскрываете. A plenitude é o cli, a vasilha, o vaso completo, até que ponto que você anseia e busca a qualidade com a luz. O mais importante é aspirar à plenitude em tal grau.
última pergunta. Como a pessoa pode saber como tem que atuar em algum determinado grau espiritual? Rav, isso é possível aclará-lo somente com os amigos. Por isso que eu proponho a todos que, de alguma maneira, se não se fechem em si mesmos. Vão haver conhecimentos adicionais. Tentem fazer tudo juntos. Sentar, agora estão sentados muito mulheres, um homem, estão tomando chá e tem algum tipo de pastel, algo assim. Eu gostaria muito de estar com eles. Assim é o melhor. Reúnam-se. Tratem de fortalecer ao grupo, de dar impressão um com o outro. Olha aí ele. Uma elevação de espírito para o alcance do inspirador. Este pastelzinho vocês deixam para mim. Um abraço e até a próxima. Que fiquem bem. Até a próxima.